Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Forças Armadas recebem 10 milhões para o 7 de setembro. Verba foi aprovada pela Casa Civil. É isso mesmo. As Forças Armadas pediram 10 milhões a mais para transportar tropas para a esplanada dos ministérios para o desfile do 7 de setembro. O pedido de verba foi aprovado pela Casa Civil. O Exército terá 3,3 milhões de reais, o restante será dividido entre Marinha e Aeronáutica. Os valores serão usados para custear a movimentação e alimentação de tropas, levadas a Brasília de ônibus. A proposta é levar pelotões de todos os comandos. Os blindados serão transportados em caminhões prancha, para não prejudicar o trânsito. Poderiam economizar esse dinheiro para outra coisa. Quem vai querer ver essas forças armadas que envergonham o povo brasileiro? E Moraes pode decretar a qualquer momento a prisão de diretores da Starlink. É isso mesmo. O magistrado brasileiro não tem limites. Isso já está bem evidenciado. Ontem a Starlink informou que não cumprirá a determinação de Moraes no sentido de suspender o X no Brasil. Imediatamente, o presidente da Anatel comunicou Moraes, esclarecendo que a Starlink só fará o bloqueio depois que tiver os seus recursos liberados pelo STF. A empresa alega que está sem recursos para operar. Truculento, Moraes pode tomar a medida drástica. Afinal, já fez coisas bem piores. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém bloqueio do X. Decisão foi concluída no início da tarde desta segunda-feira. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta segunda-feira 2, por unanimidade, manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou a rede social X no Brasil, até que a plataforma nomeie um representante legal no país. Como a determinação tem caráter provisório, o mérito do caso ainda não será avaliado posteriormente. Além de Moraes, que é o relator da questão, votaram integralmente a favor do bloqueio os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux, que também seguiu a decisão de Moraes, fez ressalvas em seu voto, apontando que a decisão não deve atingir pessoas naturais e jurídicas que não sejam parte do processo que é avaliado no STF. A primeira turma do STF decidiu manter a suspensão do X em razão do descumprimento de decisões judiciais e da falta de um representante legal da plataforma no país. Os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino votaram por chancelar a medida determinada pelo relator Alexandre de Moraes. Moraes poderia ter enviado o processo ao plenário do Supremo, com o caso sendo discutido pelos 11 ministros. Porém, como poderia ter pelo menos 2 votos divergentes, de Nunes Marques e André Mendonça, Moraes preferiu mandar para julgamento virtual na primeira turma, onde a possibilidade de unanimidade era maior, como aconteceu, e sem debate entre os magistrados. Aí vocês vejam, até para debater a questão, a gente tem a questão da publicidade nos atos processuais. Num processo, a publicidade é a regra, num inquérito, o sigilo é a regra. E eu tenho visto também muitos influenciadores, né, da esquerda, dos mais venais aos menos inteligentes, defendendo o seguinte: a decisão do Moraes, ela é sim legal. Bom, pode ser legal no sentido de você achar legal porque você é sádico. Você pode achar legal porque você é um belo de um sadomasoquista. Você tem umas perversões aí na sua vida que você acha legal, porque legal no sentido de estar respaldado em lei, não tá. Não tá. Aí muita gente trouxe o seguinte, que quando o Elon Musk, nesse final de semana, começou a abrir os arquivos do Alexandre de Moraes, deixou-se demonstrado que o X não cumpriu uma decisão fundamentada do Moraes. Que decisão era essa? Vamos lá.
No dia 7 de agosto, diz que saiu uma ordem para bloquear o Marcos Duval, o Alan dos Santos, entre outras pessoas. Por quê? Porque eles estariam agindo junto com um grupo que estava extrapolando as questões de comunicação no X e revelando endereços de delegado da Polícia Federal que trabalharia naquele negócio que teve aqui lá, o G20. Reunião do G20. Mas aí é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu que alguém colocou um ursinho azul no vidro de trás de um carro de um delegado, vai falar, olha, já descobriram onde ele é, vão acabar com o delegado, a vida dele está em risco. A vida dele está em risco. Então aí, como o X ele não cumpriu, aí a gente viu, né, o desencadear dessa desgraça toda. Mas, de fato, isso não dá nenhuma legalidade à decisão do Moraes. Primeiro porque a decisão dele deveria ser para bloquear o perfil. Se você não bloqueia o perfil, você poderia ter um outro tipo de sanção. Agora, proibir todo mundo de ter acesso ao perfil ali, não, mas é que a empresa ela é desobediente, então não vai mais funcionar. Mas isso não muda o fato do Marcos Duval ser um senador. Isso não muda o fato de que uma prisão preventiva, e vamos imaginar que o bloqueio de uma conta seja uma espécie de preventiva, e as preventivas se aplicam para a pessoa sair de circulação porque ela é realmente perigosa, bastava que ele fundamentasse qual era o risco de vida para os supostos ameaçados, coisa que ele não trouxe, ele não ouviu absolutamente ninguém, ele não ouviu os supostos criminosos. Então, essa decisão anterior dele é eivada de ilegalidade. Essas decisões dele, que nascem no bojo de inquérito que ele mesmo abriu, elas são nulas desde o nascedouro. Então não tem juridicidade nenhuma ali. Mas agora ele ganhou um reforço, Arthur, porque Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Fux assinam embaixo. Então ele levou o problema para o STF inteiro. Não inteiro, né? Deveria ter levado para o STF inteiro. Por que só a primeira turma? Eu queria entender. Por que não levou para o plenário? Eu queria ouvir o voto dos outros ministros, né? Para ter certeza se é unânime ou se tem alguém que discorda lá, né? Ele, de forma inteligente, escolheu a primeira turma. Queria entender qual foi o critério. Agora, esses ministros que estão referendando a decisão do Alexandre de Moraes, um dia vão se arrepender disso. Um dia vão se arrepender. Quando você dá muito poder para quem está utilizando de forma indevida, isso vai dar errado. E a história vai cobrar essa decisão desses ministros. Será que vai cobrar, professor Sono? Infelizmente, Pavinato, nós temos visto na história que quem conta a versão, faz a sua narrativa, normalmente são aqueles que conseguem assumir o poder das formas, se não ilegítimas, pelo menos das formas mais questionáveis. Eu não sei se a história vai cobrar, mas a história certamente vai atropelá-los. A minha preocupação hoje será com os herdeiros desse processo, com os nossos herdeiros. Por que eu estou dizendo isso? Olha que coisa importante. Primeiro, ele manda para a primeira turma. Por que ele mandou para a primeira turma? Porque ele é o presidente da primeira turma. Sendo ele o presidente da primeira turma, já está numa situação de constrangimento, que é um relatório que ele é o relator, ele é o indivíduo, ele é o decisor, ele toma e manda para uma turma em que ele é o presidente. Claro que ele não pode mandar para o plenário, porque se ele mandar para o plenário, existe a possibilidade de adiamentos, existe a possibilidade de pôr vistas, existe a possibilidade de esqueci qual é o termo jurídico, ou seja, simplesmente levar a uma prorrogação da decisão, que faria mais discussão sobre o tema e poderia colocar luz sobre os abusos que estão sendo tomados. É interessante que quando você vê essa ação, a esquerda tem dito que é legal. Veja, a esquerda, que é uma defensora, foi defensora durante muito tempo, da subversão da ordem, porque dizia que certas legalidades não são justas, porque não garantiu a inclusão e a igualdade que eles sempre querem. Ora, se isso é dessa maneira, essa é a razão pela qual eu sempre questiono quando as pessoas falam Estado de Direito. O regime nazista tinha um Estado de Direito. O problema todo é que o direito era válido só para alguns, para os outros todos eram deveres.
O que deve configurar é o Estado democrático de direito, que é o conjunto de direitos que é dado para todos nós, pelo simples fato de que nós temos o dever e o direito de controlar os nossos governantes. E os nossos governantes são essas pessoas. Eles são nossos governantes. O Alexandre de Moraes, e como nunca, ele mais do que um governante, ele é quase um monarca absolutista, porque ele concentra o executivo, o legislativo e o judiciário. As suas decisões têm peso de executivo, as suas decisões têm peso de legislativo, as suas decisões têm peso de ser a maior de todos os julgamentos, além dele ser policial, além dele ser o procurador, além dele ser o promotor, e ele é advogado de defesa quando é de interesse daqueles que fazem parte do seu grupo. Em si, nós temos uma subversão total. É interessante que essa subversão que está acontecendo, isso não é questionado pela esquerda, porque a esquerda é beneficiária disso. Mas tem um detalhe. Você disse, a história vai ler e a história vai observá-los da forma adequada, eu tenho certeza de que a história os atropelará. O problema todo é que quando isso ocorrer, vai ocorrer depois de eles terem vivido uma vida plena, regada de lagostas, regadas de vinhos e regada de muitos recursos. Enquanto a sociedade brasileira e aqueles que estão aí não é mais uma questão de coragem, a questão é outra. É a questão de bravura. Nós temos medo, mas nós temos a bravura de enfrentar o nosso medo. Coisa que eles não têm, razão pela qual eles usam de todos os aparatos do Estado e usam de segurança 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 seguranças para ir na rua, porque eles sabem que são figuras que não têm o apoio e a legitimidade da sociedade. Por isso que eles não precisam ter bravura e dizem que tem coragem. Quem não tem coragem, tendo a força do Estado para se defender, é aquela música nós do temos Bezerra bravura. da Silva, né? Você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz sem ele andar rebolando até muda de voz. Agora, você fala dos herdeiros, né? Porque quando você vai viajar, você vai para Nova York, para Londres, o que você vê? Você vê chegar aquele povo com segurança nos hotéis mais caros, usando as roupas mais caras, as mulheres, os filhos, as filhas dos ditadores mais sanguinários do mundo. Então eles pegam, saem do país onde eles condenam a população toda ao medo, à miséria, à morte e à indignidade, e o dinheiro parece que lava tudo. Então assim, o que se passa na cabeça dos filhos do Pacheco? Eu vou ter dinheiro para dar uma banana para esse Zé Povinho. Eu estou pensando em comprar o Alfagrigo e mandar de presente pro Pacheco. Para que ele acorde com mais energia para tentar defender o povo brasileiro. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, sem problema. Eu só não vejo como vai ajudar o Pacheco. Porque o Pacheco eu acho que... Caso perdido. Não dá. E você veja, aí... mas os meus filhos vão ter imóveis, não sei o quê, vão ter isso, vão ter aquilo. Então, para eles, tudo bem, porque é uma mentalidade tão corrupta, que pro corrupto o que interessa é o dinheiro no fim do dia. É o dinheiro. Deixa-me lá a plata. Então, se tem dinheiro... Então, eles estão assim, cagando. O Pacheco faz uma declaração dessa. Aí você vê todos esses ministros, porque todos eles, a gente não pode esquecer, todos eles endossaram que não importa o rito processual, não importa o conteúdo de uma decisão judicial anterior, você colocou lá o rótulo de decisão judicial, fica sendo como se fosse a coisa mais lícita e justa do mundo. Você troca o rótulo do veneno e coloca a guaraná e bebe. Vamos falar assim, vamos pedir para você fazer assim ainda. Ai, que refrescante! E não acontece uma coisa dessa. Aí você vê o caso da multa dos 50 mil. 50 mil. Você não faz parte, você não é investigado a nada, você é de casa, você não é investigado a nada, você não tem problema com a justiça, você não sabe o que tem dentro desse inquérito, desta pornografia desse inquérito, você não sabe quem é acusado, você não sabe do que está sendo acusado, e aí você vai ter uma penalidade de 50 mil porque você usou você não tem parte nenhuma com o processo. Onde é que isso é jurídico? Não existe uma coisa dessa. Não existe. Quem fala que é legal tá mentindo pra você. Tá mentindo na sua cara. Tá pegando, abrindo as duas nádegas assim, fazendo ó, na sua cara, que não é possível. Não tem. Me mostra o dispositivo de lei que diz que isso é legal. Não existe. E o Alexandre de Moraes, ele pretende rejeitar o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e manter a aplicação da multa no valor de 50 mil reais para quem acessar o X no Brasil. A resposta deve vir
ainda hoje à tarde. Segundo a CNN, interlocutores do ministro afirmam que há um entendimento de que a OAB não tem legitimidade para requerer nada em processo que não figure como parte. Agora, eu tenho que pagar uma multa num processo que eu não sou parte? Ah, vão catar coco! E senador promete ir para cima e dar voz de prisão para Rodrigo Pacheco, caso não dê andamento no impeachment de Moraes. Quero falar para vocês que eu não tenho medo do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho medo do STF, eu não tenho medo do Pacheco, eu não tenho medo do sistema. Eu vou para cima, mas eu preciso do apoio de todos vocês para que vocês façam essa mobilização para que a gente consiga as assinaturas do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por que eu estou falando isso aqui? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo aqui. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Que ontem a gente discutiu aqui aquele passo a passo do Senado. Eu dizia que ontem o Senado só não empicha porque não quer, não depende do Rodrigo Pacheco. E eu fiquei muito feliz a repercussão que isso deu na rede social. Foi uma repercussão espetacular, tem um debate intenso nas redes sociais. Muita gente não sabia, muita gente até do direito não sabia. E ficou uma grande pergunta sem resposta, que é uma pergunta que nós não nos fizemos aqui, mas eu já vou trazer para vocês. Ontem a gente falava, o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara, quando na Câmara se quer empichar o presidente da República. O Pacheco não tem o mesmo poder que o presidente da Câmara. Não é ele que senta em cima, como pode fazer o presidente da Câmara, porque o regimento interno do Senado não replica o artigo do regimento interno da Câmara que dá esse poder ao presidente. Vale no Senado a Lei 1079 de 1950. Então como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, Presta uma atenção. assinatura só, bastaria, ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra Alexandre de Moraes do Senado. E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola. Na sessão seguinte ao do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa, tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão para fazer um parecer em 10 dias. Feito em 10 dias, na próxima sessão esse parecer é lido. É lido. Na sessão seguinte da leitura, tem o debate e a votação aberta no plenário. É isso que manda a lei. Aí me perguntaram o seguinte, Pavinato, mas é o Pacheco que preside a mesa, se ele não quiser ler, ele não lê. E aí, o que o senador faz? Bom, eu trouxe aqui uma resposta, que diferentemente dos senadores, eu li o regimento interno, eu quero mostrar para vocês, eu quero acalmar essa dúvida das redes sociais. Primeiro, a gente precisa pensar, a mesa não leu, a mesa lá que é encabeçada pelo presidente Pacheco, ela não leu. Essa não leitura, ela pode ser interpretada como uma omissão ou como uma forma de prejudicar a matéria. Se for uma forma de prejudicar o impeachment, a gente tem duas saídas. Presta A atenção. primeira, você pode pensar, se você pensar que essa omissão, esse silêncio é uma forma de prejudicar o impeachment, você pode, o senador que apresentou pode recorrer ao CCJ. E o CCJ decide se isso vai ser lido É ou a não. comissão mais importante do Esse Senado. recurso está previsto com base no regimento interno do Senado, artigo 48, inciso 11. Então, senadores, prestem atenção, vão estudar. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente, Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse recurso, se você entender que a não leitura é uma forma de ele denegar, artigo 48, inciso 11, mais artigo 334, parágrafo 2º. Agora, se você entende que da não leitura não cabe recurso, o que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira, por crime de prevaricação, Código Penal, artigo 319. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei. Porque fala-se assim, mas quem que vai julgar a prevaricação? Tem que ir para o PGR denunciar, aí vai para o STF julgar, porque todos ali têm foro privilegiado. Mas não, se você der voz de prisão em flagrante, ele vai ser recolhido por 24 horas. Tudo bem, pode ser que a PGR não leve adiante. Aí na outra sessão, ela vai prevaricar de novo, você dá a voz de prisão em flagrante de novo. Tem que ter ousadia, meu querido. Tem que Pode ter ousadia. parar aí, vocês entenderam, né? Quero deixar bem claro aqui que a sessão a gente vai começar agora a partir de semana que vem. Então eu vou fazer essa assinatura, como o próprio Pavinato disse, com uma assinatura você pode protocolar o impeachment. Eu vou fazer isso.
E pode ter certeza que eu vou para cima. Eu não sou frouxo. Só que vocês precisam entender, para impeachment um ministro, precisa de mais senadores. Então é por isso que eu peço aqui a mobilização de todos vocês, de toda a população do Brasil. Agora, dentro do respeito, vocês vão cobrar de cada senador, principalmente, eu canso de falar isso, senadores que foram eleitos pela direita, senadores que usaram a imagem do Bolsonaro tanto em 2018 e agora em 2022, como eu. Então eu preciso demais do apoio de vocês, porque eu vou seguir aqui o que o Pavinato disse. Eu estou estudando com a minha assessoria aqui, a gente vai fazer isso essa semana agora. A primeira sessão que tiver já dentro do Senado, eu já vou assinar e protocolar, pedindo impeachment, para ser lido. Então assim, eu quero contar com o apoio de todos vocês e como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui por vocês. Então assim, eu não tenho medo de nada, eu não sou frouxo. E pode ter certeza que o que tiver dentro do meu alcance aqui eu vou fazer. E eu conto com o apoio de todos vocês. Viu? Vamos pra cima, tamo junto. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.